Criciúma cria força-tarefa para combater a proliferação do mosquito da dengue. Você vai ver também. Polícia Federal investiga fraudes nos planos de saúde. Cresce o número de brasileiros sem estudo e sem trabalho. Projeto de lei visa incentivar o exercício entre os idosos no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 16 de março de 2023. 1h da tarde, mais 17 minutos. Que bom ter você aqui nessa nova programação da TV Primavera. Lembrando para você, são novos programas, novos horários. Acompanhe a gente durante o dia aqui para você ficar bem informado e, é claro, também ouvir muito a palavra de Deus. Um levantamento demonstrou que no Brasil, jovens com idades entre 14 e 29 anos não têm oportunidade de estudo nem de trabalho. O dado preocupa, já que esse grupo faz parte ou fará em breve da população economicamente ativa no Brasil. Esse dado foi demonstrado no levantamento chamado de Futuro do Mundo do Trabalho para Juventudes Brasileiras. O relatório foi realizado com análise de mais de 500 publicações que tocam no tema Juventude e Trabalho, somados ao encaminhamento de questionários a 34 empresas. Do total dos participantes, 67,6% afirmaram que faltam cursos de qualificação profissional e formação técnica adequados para os diferentes perfis dos jovens que vivem no Brasil. A mesma pesquisa mostrou que 39% dos meninos e meninas somente trabalham, enquanto outros 15% somente estudam. Os números demonstram ainda que apenas 14% estudam e têm empregos. Um outro problema é com a classe profissionalizante, que não estão atualizadas ou em sintonia com o que o mercado espera. Essa informação foi repassada por mais da metade das empresas que participaram do estudo. 82,3% de um grupo mais volumoso ainda foi além e disse que não conseguem contratar jovens com as qualificações que necessitam para as posições de emprego disponíveis. Dessa forma, as organizações responsáveis pelo relatório sugerem que as posições de trabalho sigam uma agenda que mire nas áreas de tecnologia, preservação do meio ambiente, cuidados, além de cultura, criatividade e nas áreas de consumo. Impedir a evasão escolar e criar oportunidades de trabalho para essa faixa etária será uma das grandes missões do novo governo, por meio do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Emprego. Mais do que um desafio governamental, a questão também passa pelo sério engajamento das empresas no desenvolvimento de futuros colaboradores. E como a gente enfatizou aqui ontem, foi o Dia Mundial do Consumidor e foi lançado pelas Federações Nacionais de Saúde Suplementar a campanha Saúde Sem Fraude. O objetivo da entidade é alertar sobre o crescimento de golpes durante a pandemia e os prejuízos com as práticas. A campanha educativa conta com cartilhas, vídeos, entrevistas e postagens para alertar os usuários e as empresas das práticas mais comuns, como a falsificação de documentos de identificação e de comprovante de endereço, vínculo familiar ou empregatício irregular e falsa comprovação do plano anterior, para a redução de carências. Outro problema decorrente são as solicitações de reembolso de consultas e exames, sem que esses tenham sido realizados, ou ainda o falso atestado clínico. Além de outros problemas já apontados, como o fornecimento de login e senha e o empréstimo da carteirinha para terceiros.
omissão de doenças pré-existentes, fracionamento e falsificação de recibos. Como, por exemplo, se o usuário passa em uma consulta de R$ 400 e pede 2 recibos de R$ 200 para poder pedir o reembolso 2 vezes. Já no caso dos corretores, os golpes mais comuns são as vendas de planos de saúde falso e a apropriação de valores dos clientes. Para fugir de danos vindos de empresas que vendem serviços de saúde, é importante que o usuário dê preferência a prestadores de confiança ou que integrem a rede credenciada do plano de saúde. Realizem o pedido de reembolso diretamente à operadora e nunca compartilhem o login e a senha dos aplicativos do plano. Segundo executivos da federação, o impacto anual com fraudes e desperdícios chegou a 28 bilhões de reais no ano de 2017. A crise sanitária só agravou o quadro, pois o processo de envio de documentos para reembolso de exames e consultas foi digitalizado, e isso facilitou ainda mais as fraudes. Começou o prazo da declaração do imposto de renda. A Bruna Djaimo acompanhou a coletiva de imprensa do ministro da Fazenda em São Paulo, onde foram apresentadas as novidades para os contribuintes. Nesse ano, a declaração do imposto de renda sofreu uma alteração na data. Começou nesta quarta-feira, no dia 15 de março, e o prazo vai até o dia 31 de maio. E essa mudança se deu por conta de uma novidade, a declaração pré-preenchida. Essa declaração, esse tipo de preenchimento já existe desde 2014 e ganhou força agora em 2023. A grande novidade para esse ano, além da pré-preenchida, eu posso autorizar uma terceira pessoa para fazer minha declaração de imposto de renda utilizando a declaração pré-preenchida, tá bom? Essa nova funcionalidade, ela está disponível apenas lá no meu imposto de renda, que é aquele que eu faço no app ou direto no site da Receita Federal. Ele não está disponível naquele PGD, no programa gerador que eu baixo no meu computador, tá? E eu tenho regras e uso limitado. Essa autorização de acesso, ela tem algumas regras. Por que a Receita criou essa autorização de acesso? Muita gente vinha reclamando que ia preencher a declaração de um pai, de um filho, e não conseguia puxar para a preenchida dele, não tinha essa funcionalidade. Então, o meu público-alvo para essa autorização de acesso é aquele pai que quer puxar os dados de um dependente, né? Então, eu tenho um dependente e quero puxar os dados dele quando eu puxar minha pré-preenchida. Então, esse é o meu primeiro público. Ou seja, eu vou fazer minha pré-preenchida e já puxo as informações também dos meus dependentes que constavam na minha declaração. O outro público é aquele grupo familiar, ou seja, aquele pai que faz para o filho, o vizinho que faz para o outro, né? Então, para facilitar com que essas pessoas utilizem também a declaração pré-preenchida. São esperados mais de 38 milhões e 500 mil declarações em todo o país. Apenas no estado de São Paulo, mais de 12 milhões de pessoas devem fazer a declaração. De São Paulo, Bruna Djaimo. Mais de 400 mil notas falsas circularam no Brasil no ano passado, segundo os dados do Banco Central. As práticas criminosas que viraram alvo de operações da Polícia Federal. Conseguir dinheiro falso nunca esteve tão fácil como nos últimos anos. As negociações dos criminosos começam, na grande maioria das vezes, pela internet e envolvem até empresas de entrega de encomendas, como os Correios, que viraram um braço de investigação muito importante para a Polícia Federal. Os órgãos trabalham em conjunto para o monitoramento e fiscalização, em que é feito um cruzamento de dados. A partir disso, os agentes federais descobrem toda a cadeia, desde a produção da moeda falsa até a sua distribuição. Um desdobramento desse trabalho foi a Operação Notas Fakes, realizada essa semana em diversas cidades da Bahia, com o objetivo de combater a aquisição e a introdução na circulação de cédulas falsas. Ao todo foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. O indivíduo que adquirir, vender, trocar ou colocar em circulação moeda falsa pode pegar penas que chegam até 12 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa.
Embora a pressão da polícia em cima dos criminosos, ainda existem diversas notas falsas circulando livremente no mercado. E para não cair em golpes, é importante tomar alguns cuidados e, principalmente, analisar alguns detalhes nas cédulas. Como, por exemplo, observar a marca d'água, que aparece contra a luz com a imagem do animal da cédula e o valor. Observar também o fio de segurança, o traço escuro que é visível quase no meio da nota, além de sentir com as mãos o relevo no papel em algumas áreas da cédula, como na legenda República Federativa do Brasil na frente da nota e Banco Central do Brasil no verso, e visualizar o valor da nota no chamado quebra-cabeça, visível quando colocamos a nota contra a luz. A seguir, Criciúma traça a estratégia de força-tarefa para combater a dengue. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Chegou o grande dia! A Graça Kids acaba de lançar um site para os pequeninos. Yuhu! Que notícia boa! Extraordinária! Isso sim! Leia a revista Turminha da Graça em formato digital. Brinque e se divirta com os personagens na seção Play Kids. Aprenda histórias da Bíblia no podcast, Palavra aos Pequenos e muito mais. Reportagens exclusivas para os pais e conteúdos evangelísticos para quem se dedica à escola bíblica infantil. Acesse www.gracakids.com.br. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deu de ensinar a palavra a todos os amigos que colocou no meu caminho. Graça Kids, descobrindo a palavra, semeando vida. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arce Preste Paiva, 135. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Está em tramitação na Assembleia do Estado um projeto de lei que prevê a implementação nas escolas públicas e de rede estadual de ensino do sistema ABA, uma técnica americana baseada na análise de comportamento aplicada. O objetivo é beneficiar os alunos com transtorno do espectro autista. O deputado Jair Mioto ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele em benefício das crianças com transtorno do espectro autista.
A matéria propõe a implementação nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino do Sistema de Inclusão Escolar ABA, uma sigla em inglês, que trata de uma técnica já utilizada nos Estados Unidos, baseada na análise do comportamento aplicada. Que possa ter uma adaptação dos professores, da maneira de lidar com crianças autistas. Hoje, dados internacionais atestam que praticamente 1% da população é autista. Então você imagina Santa Catarina, estamos chegando a 8 milhões de pessoas, quer dizer que 80 mil pessoas estão nessa condição. E esse sistema vai permitir a nossa educação, que já é uma educação de qualidade, fazer com que os professores sejam treinados, tenham acesso a essas informações e saibam como lidar com as crianças de maneira a inseri-los num contexto que eles tenham uma aprendizagem equivalente aos demais alunos. A vereadora do município de Mafra, Dirce Dietrich, é uma defensora da causa das pessoas com deficiência. Ela está em Florianópolis, participando do Encontro Estadual de Vereadores na Assembleia Legislativa e compareceu ao plenário para prestar apoio ao deputado nesta iniciativa. O ABA ele vem para implementar, ele vem para agregar, na verdade, a todos esses tratamentos. Porque o que ele já tem habilidade, o ABA vai fomentar, vai aumentar essa habilidade. E com essa habilidade, ele vai conseguindo trabalhar as dificuldades também. É importante que os professores se capacitem no ABA, né? Tanto professores, pedagogos, psicólogos, quem vai trabalhar com a criança. Porém, ele tem um custo alto para você se especializar e o tempo dele de tratamento, de terapia, ele é maior, ele é contínuo, na verdade. Então, é muito importante o Estado abraçar essa causa do autismo. E setores da Prefeitura de Criciúma e o 28º Grupo de Artilharia de Campanha, o GAC, se reuniram essa semana para discutir estratégias no combate ao foco do mosquito Aedes aegypti, tendo em vista o aumento do número de casos no estado. O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Samuel Buco, conversou com a gente sobre isso. Bom, a dengue está séria no nosso estado, né? Já foi confirmado o primeiro óbito no ano pela DIV, né? A Divisão da Vigilância Epidemiológica do Estado, uma senhora de 34 anos na região de Florianópolis. E para que isso não chegue à nossa região, aqui ao sul catarinense, a Vigilância Epidemiológica do município de Criciúma está promovendo aí algumas reuniões em busca de fazer uma força-tarefa para eliminar os focos do mosquito. Sobre isso eu vou falar com o coordenador da vigilância, o Samuel Buco. Samuel, então vocês já tiveram algumas reuniões, já com positivo por parte do Exército, agora vocês vão reunir as pessoas em busca da eliminação dos focos que já estão aparecendo aqui no município. É isso mesmo, né? É uma preocupação muito grande, o Estado está alertando, né? Pela situação grave que vemos enfrentando desde o ano passado já, né? Então, estamos aqui no município de Criciúma já nos antecipando, a condição hoje ela é favorável e queremos que permaneça dessa forma, então já estamos nos preparando com reuniões intersetoriais entre as equipes aí, do 28º GAC aqui de Criciúma, Defesa Civil, a Vigilância Sanitária e o nosso Centro de Controle de Zoonoses através do Programa de Combate à Dengue. Então, de que forma cada um pode nos auxiliar, né, a manter a situação aqui sob controle e não deixar que esses focos, esses casos da doença cheguem aqui na nossa região. 3 focos foram encontrados na área central, mas o monitoramento segue em todo o município, né? As pessoas têm que ficar atentas que até mesmo o vaso sanitário aberto de casas que estão para alugar, apartamentos que estão para alugar, podem ser focos do mosquito, né, Samuel? Todo mundo tem que ajudar. Sim, a principal forma de combate à dengue é a eliminação dos depósitos de água parada, né? E como você falou, vasos sanitários, uma própria tampinha de refrigerante descartada no terreno também é o foco de mosquito, um potencial criador de mosquito. Então, as pessoas elas têm que se conscientizar que tem que manter limpo os seus terrenos, né? Remover entulhos de calhas, ralos fechados, vasos sanitários fechados, lixo embalado corretamente e descartado corretamente, né? Areia nos vasos de planta, enfim, eliminar qualquer tipo de foco que possa causar água parada. Essa é a principal medida efetiva e que nós orientamos a população que colabore nesse sentido.
Criciúma tem 2 casos confirmados, mas exportados, né? Não foram adquiridos no município. Evitar que qualquer um aconteça já é o suficiente também, né, Samuel? Sim, precisamos evitar de qualquer modo, né, que casos autóctones, que são aqueles casos que a doença é contraída dentro do município, aconteçam aqui em Criciúma. A região nós já temos municípios considerados infestados. Criciúma não é esse o caso, né? Nós temos um trabalho forte aqui no município da nossa vigilância sanitária, do nosso centro de controle de zoonose através dos agentes de combate à endemia. Isso é prioridade número 1 do governo, né? Já estamos nessa situação há um bom tempo, que é resultado dessas ações tomadas por as nossas equipes. Então queremos permanecer dessa forma, estamos nos antecipando, né? Sabemos que a região da Grande Florianópolis está enfrentando graves problemas, uma região próxima da nossa, né? E queremos que a situação permaneça confortável como está até o presente momento. O mosquito a gente sabe que ele voa até 200 metros, mas nada impede dele vir num carro ou então principalmente nas boleias dos caminhões, nas lonas do caminhão, os ovos virem ali, eles acabarem eclodindo no município. Então, por isso, essa força-tarefa é tão importante, né? Sim, essa força-tarefa é muito importante. Como você falou, o mosquito ele vem importado de outras regiões, né? E pode depositar os seus ovos aqui em Criciúma. Por isso, a importância de eliminar os criadouros. Essa força-tarefa é para isso, né, angariar recursos, principalmente recursos humanos, que nos ajudem, quando tivermos um foco, a fazer a varredura desse foco, como você falou, num raio de ação, vistoriar os imóveis, que eventualmente possuam criadouros e a gente faça a eliminação. Só para a gente encerrar, Samuel, a vacina que o governo federal falou que já está disponível aí, ou pelo menos eles vão disponibilizar, ainda não chegou no município ainda, vai ser confirmado, vai conversar com o estado, os municípios, enfim, para ela ser distribuída para a população. Ela ainda não está nesse passo, né? Não, a vacina ainda não é um cenário, né? É uma expectativa distante ainda, principalmente a medida efetiva é a eliminação dos criadouros nesse momento. Num futuro, quando tivermos esse imunizante, aí sim vamos trabalhar com essa estratégia, mas ainda não trabalhamos com esse cenário, né? Então as armas que temos hoje são essas. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. E você aí da sua casa, do seu prédio, síndicos, quando os agentes da vigilância sanitária baterem as portas, abra, deixa eles fazerem a investigação, ninguém vai multar, ninguém vai fazer nada demais. Eles simplesmente vão orientar para que esses mosquitos não coloquem os seus ovos, não se proliferem e a doença não chegue aqui no nosso município. Voltamos ao estúdio. É bom sempre ter essa orientação. Se o agente chegar na sua residência, abra a porta. Agora, os técnicos também do Exército vão fazer a composição, soldados também, né, nessa luta do combate ao mosquito da dengue. Deixe eles entrarem, olharem no seu quintal, não finja que não está em casa, não feche as portas. É para o bem da sua saúde, da sua família e também do ambiente que a gente vive. Com o objetivo de promover a saúde e a prática da atividade física entre as parcelas das pessoas com mais de 60 anos, foi apresentado na LESC um projeto de lei para instituir o programa de esportes na melhor idade e também buscar outros pontos de incentivar essas pessoas a continuarem na atividade física. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de idosos no Brasil aumentou quase 40% entre 2012 e 2021. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 22 milhões para 31 milhões. Com isso, o percentual de idosos passou de 11,3% para 14,7% da população brasileira. Com o objetivo de promover a saúde e a prática da atividade física nesse grupo, o deputado Neudi Sareta apresentou um projeto de lei. A proposta institui o programa Esporte na Melhor Idade e busca, entre outros pontos, incentivar os idosos a praticarem atividades físicas em áreas públicas. A população catarinense, assim como a brasileira, ela está aumentando a sua expectativa de vida e está aumentando o número de idosos. E o Estado tem que se preocupar com isso. Por isso, esse projeto propõe que se faça um programa especial voltado para a prática esportiva
na chamada melhor idade do idoso, numa parceria que pode ser inclusive com as universidades, com os colégios, com a academia, para incentivar. Isso tudo para tratar da saúde, tanto física quanto mental do idoso, portanto, é um projeto que tem um alcance social muito grande. E atenção os estudantes, as inscrições para a Bolsa de Estudo de Graduação na Unesc já estão abertas. As oportunidades são para estudantes financeiramente carentes ou com deficiências. Os documentos e formulários exigidos, assim como o regulamento do processo, são encontrados no edital e também na declaração disponível no site de bolsas da Prefeitura. A Prefeitura de Criciúma também, por meio dos recursos próprios, até R$ 1.892,652,37 também concede bolsas de estudo. Na Central do Atendimento ao Acadêmico, na Centac da Unesc, das 8h30 às 9h, ou na entrada do Paço Municipal Marcos Rovares, do dia 20 ao 22 de março, das 8h30 às 5h, as pessoas que se enquadrarem nesse sistema financeiramente carentes podem solicitar a bolsa de 50%, enquanto candidatos portadores de deficiência podem requerer até 100% de bolsa de estudo. Os selecionados deverão se enquadrar nos seguintes critérios: residir há 5 anos consecutivos em Criciúma, não ter diploma de graduação, estarem matriculados num dos cursos de ensino superior da Unesc, ter renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos, exceto os para a modalidade PCD, e se tiver recebido bolsa no último semestre, não ter sido reprovado em 3 ou mais disciplinas. No dia 27 de março será divulgado a relação dos inscritos no site criciuma.sc.gov.br e unesc.net. A lista pré-classificatória será disponibilizada no próximo dia 18 de abril. Já a relação oficial dos classificados contemplados em uma lista de espera será divulgada no dia 24 de abril. Boa sorte, então. A seguir, inaugurada a Divisão de Proteção Animal da Polícia Civil de Santa Catarina. A pessoa que está enriquecida em Deus, ela vence um demônio, ela vence uma peste, ela vence uma doença, ela vence um espírito imundo que se levantou dentro da casa dela. Por quê? Porque ela está enriquecida em Cristo. Ela está cheia de poder, cheia de fé e de virtude para fazer a obra de Deus. Crente não é um pobretão. Crente não está, querido, desqualificado, não. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas se você anda com Deus, você está preparado para fazer a obra de Deus. Se você anda com Deus, é tudo o que você precisa. Você está rico. Você abre a boca, você manda, o diabo obedece. Você determina e o mal, ele sai. Porque você está enriquecido. Você está cheio do poder de Deus para fazer a obra. Nele, você é enriquecido. Sem Ele, pobre, miserável, nós não podemos fazer nada. É assim que está a humanidade pobre, a humanidade desprovida da graça de Deus, porque só nele o homem é enriquecido, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Entenda, quando você aceitou Jesus, ele enriqueceu você, ele mudou a tua vida. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez o que para mim e para você? Se fez novo. Diga amém, gente. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida.
É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunho de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma já tem um novo presidente. Além de continuar com as ações da antiga diretoria, o objetivo dessa nova gestão é levar a CDL para os bairros. Bom, a CDL de Criciúma tem uma nova diretoria. Foi empossada na última terça-feira e o presidente é o André Luiz Santiago, que é empresário aqui da região e vai falar um pouquinho com a gente. Seu André, a perspectiva de vocês é continuar o trabalho vindo pelo Thiago Marangoni e a diretoria? Vocês são tudo interligados, sempre um está dando continuidade do trabalho do outro e fortalecendo ainda mais o comércio do município, né? Exatamente. A diretoria, praticamente, a diretoria do Thiago foi uma continuação da diretoria da Andréia, não 100%, mas quase 100%. E a minha diretoria é praticamente a diretoria do Thiago. Eu só incorporei algumas pessoas novas dos bairros, principalmente o bairro São Luís, por exemplo, que ainda não era um bairro tão comercial, até por causa da obra, tudo isso, passou agora a ser um grande centro de comércio que vai estar desenvolvendo cada vez mais. Então nós colocamos um diretor novo, uma diretora, a Silvana, diretora do núcleo São Luís agora, está sendo muito legal. E os outros, alguns que pedem para sair, que já estão cansados, voluntariado e tal, nós colocamos novos, mas a diretoria é mais ou menos a mesma. Dentro dessa questão dos núcleos, fortalecer os bairros também é uma missão da CDL. A gente vê pelo Natal, vê também por outras campanhas, esse fortalecimento continua. Exatamente. A Andréia, na gestão dela, ela começou a fazer um trabalho que a gente chama de CDL nos bairros. Os bairros são os 6 núcleos comerciais de Criciúma, que é Rio Maina, Santa Luzia, Próspera, Quarta Linha, Centro e São Luís agora. Ela começou a fazer esse trabalho, foi o quê? Coisa de 15 dias depois, pandemia. Então nós acabamos perdendo todo esse trabalho, tudo que nós recolhemos de informação, que a gente ia começar a fazer o feedback e morreu tudo, porque daí foi se apagar esse incêndio, que era a pandemia, tudo fechado, todo mundo desesperado, não sabia o que ia acontecer, se o mundo ia acabar ou não. Então, parou tudo isso. O Thiago não teve tempo de continuar, porque a pandemia ainda se prolongou por mais tempo, ainda estávamos apagando alguns incêndios, e agora a minha proposta é fazer esse trabalho, continuar esse trabalho dos bairros, inclusive a semana que vem, terça, quarta e quinta, e na outra semana, terça, quarta e quinta, estaríamos toda a diretoria nos 6 núcleos da cidade para fazer esse trabalho, para sentir as dores dos lojistas, sentir o que está acontecendo e como nós da CDL podemos ajudar a desenvolver mais o comércio dessa região, comércio e serviços. E agora, claro, né, a primeira grande data aí na sua gestão, a Páscoa está vindo com muito reforço, o pessoal está procurando o comércio. Essa semana a FEComércio estava fazendo uma pesquisa no município de Criciúma, enfim, é uma perspectiva não só do chocolate, mas de todo o agregado, né? Hoje em dia, a Páscoa, com essa nova geração e com essa preocupação com a saúde das crianças, não é como antigamente, que chegava na Páscoa, a criança tinha estoque de ovo para 2 anos. Hoje as mães, os tios, madrinhas, padrinhos, estão pensando muito em trocar o ovo de Páscoa por um presente, um brinquedo, às vezes uma roupa, uma outra coisa, para diminuir um pouco a história do doce, e isso favorece o comércio de produtos para crianças. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, né, uma nova gestão na CDL, mas com os pensamentos, claro, de reforçar o comércio e de atrair ainda mais clientes aqui para Criciúma. Voltamos ao estúdio. É isso aí. Então, boa sorte à nova presidência da CDL.
O governador Jorginho Melo inaugurou na última terça-feira a Divisão de Proteção Animal, a DPA, da Polícia Civil de Santa Catarina. O evento foi realizado na sede da Cadepol, em Florianópolis, onde ainda foram entregues 58 viaturas para atender a demanda da capital e dos municípios da Grande Florianópolis e os veículos que vão representar um investimento no estado de 5,9 milhões de reais. A Divisão de Proteção Animal pertencerá à Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis e é uma unidade especializada no atendimento de delitos maus tratos contra animais domésticos. Nesse primeiro momento, também servirá como projeto piloto para toda a Polícia Civil de Santa Catarina. A estrutura começa a funcionar no âmbito da Grande Florianópolis, envolvendo 13 municípios, incluindo a capital. A ideia é estender para todo o estado. A titular da DPA será a delegada Marjorie Adoriani. No mesmo evento, o governador também anunciou investimentos para concluir o Complexo de Segurança Pública de Forquilinha. O governo do estado investirá aproximadamente R$1.500.000 no local, que futuramente vai abrigar a nova sede da Delegacia da Polícia Civil, além de unidades de Detran e Instituto Geral de Perícia. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você, entre nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, que lá você vai encontrar outras notícias e as que passam por aqui também. E no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, você acompanha os vídeos da nossa programação. A todos vocês, uma boa tarde de quinta. Daqui a pouco tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem Boletim Primavera, sala de entrevistas e muito mais aqui na nova programação da TV Primavera para você. Tchau!